O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pilatos chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo? Ou outros te disseram isto de mim? Pilatos falou: Por acaso eu sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes. Eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta minha voz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, prezado ouvinte, nós estamos celebrando o final do ano litúrgico, que é coroado com a festa de Cristo Rei. Nós celebramos 34 domingos no tempo comum. O padre estava com paramento verde, o altar. Hoje nós estamos encerrando uma etapa do ano litúrgico. E agora nós começamos na igreja um tempo novo, que é o tempo de preparação para o Natal, chamado tempo do Advento. Mas vamos entender o porquê que nós celebramos o Cristo Rei. Esta solenidade foi instituída em 1925 pelo Papa Pio XI. E tudo tem uma razão de ser. Naquele tempo a humanidade estava quase que ameaçada por regimes totalitários. Crescia na União Soviética o Partido Comunista, crescia na Itália o fascismo, na Alemanha o nazismo, e todos esses movimentos e partidos vão desembocar na Segunda Guerra Mundial. E quando o Papa mostra Cristo Jesus como Rei, ele vai dar uma lição. Pena que a humanidade não aprendeu, porque Jesus não é um rei autoritário. Se a gente não tomar cuidado, cresce ainda hoje esses movimentos totalitários e que aposta no messianismo humano. Vamos ver então, a partir do Evangelho, quem é esse rei que é Jesus. A primeira coisa que eu vou pedir a vocês é para olhar para a plaquinha que está no alto da cruz. Lá tem uma plaquinha. E o Evangelho de São João, no outro contexto, fala que foi escrito em 4 idiomas: latim, grego, hebraico, 4 idiomas, para que todo mundo pudesse ver, ler e não ter dúvidas. Lá está escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Então, bem na placa, em cima da cruz. Mas que rei é esse que está sem roupa, pregado numa cruz, com a coroa de espinhos? Que rei é esse? Nós temos dificuldade de entender que esse é um rei. A primeira pessoa que reconheceu esse rei foi o ladrão, lá no Calvário. Quando, na agonia da morte,
ele olha para Jesus e fala: lembra de mim, Senhor, quando estiver no seu reino. Então, atrás da aparência de fracassado, de abandono, aqui está o nosso Rei. No Evangelho de hoje, nós temos um interrogatório. Jesus é mandado pelos sumos sacerdotes ao pretório de Pilatos. Pilatos era a autoridade romana. E era somente a autoridade romana que poderia autorizar a morte por crucificação. E como as autoridades queriam muito crucificar Jesus, então levam-no a Pilatos. E a primeira pergunta que Pilatos faz a Jesus, está no Evangelho: tu és o rei dos judeus? E nesse momento os papéis se invertem. Quem se torna juiz é o próprio Cristo, e Pilatos, um pau-mandado. Porque Jesus devolve a pergunta com uma nova pergunta. Jesus pergunta: você está dizendo isso por ti mesmo? Ou você está agindo com a cabeça dos outros? Ele não fala desse jeito, mas o que está em pauta é isso. Estás dizendo isso de ti mesmo, ou os outros te falaram isso? Quer dizer, como autoridade, Pilatos não podia agir com a cabeça dos outros. Ele tinha que saber o que estava fazendo. Mas aqui Jesus assume o papel de juiz, soberanamente, e questiona o próprio juiz que está julgando a sua situação. Pilatos falou: por acaso eu sou judeu? Quer dizer, eu não entendo nada desse assunto de vocês aí, de conversa de comadre, não sei nada disso. Por acaso eu sou judeu? Foi o seu povo que te entregou a mim. Uai, Pilatos deveria entender, porque ele estava, afinal de contas, a vida de Jesus estava ali na mão dele. Mas ele confessa que ele não entende nada disso. O que fizestes? Pilatos jamais ia entender o que Jesus fez. Porque ele estava pensando que Jesus tinha feito uma revolução. Mas Jesus é o grande revelador do Pai. O que ele fez foi ensinar ao mundo o caminho do Pai. O caminho de Deus. E Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Acorda, Pilatos. Pilatos estava pensando que Jesus queria liderar um reino nos moldes desse mundo. Que mundo? Não é o mundo criação, natureza criado por Deus, mas é o mundo criado pelos homens, marcado pelas relações de egoísmo, de poder, de violência, e ainda hoje o mundo é marcado por essas relações. Eu vejo com tristeza que ainda hoje o mundo está fazendo guerras. O que justifica uma guerra? Quantas pessoas inocentes morrem numa guerra? É a violência das relações humanas. Cristo não é, o reino dele não nasce aí não. O reino dele não tem origem nesse mundo criado pelos homens. O reino de Jesus tem a origem no plano de Deus. Então Jesus fala: se o meu reino fosse desse mundo, os meus guardas lutariam. Mas não, os reinos deste mundo são reinos de grandeza. O diabo queria que Jesus fizesse um reino assim. Lembra lá naquele outro evangelho, quando Jesus está jejuando, e o diabo fala para ele: eu vou te dar todos os reinos do mundo, se você ajoelhar nos meus pés e me adorar. Eu acho que alguns, marcados pelo pecado, não teriam nenhuma dificuldade de fazer isso. Aliás, eu penso que alguns devem ajoelhar
porque quem decide guerra, que mata tanta gente inocente, deve ajoelhar nos pés de Satanás. O reino de Jesus não é deste mundo. E Pilatos renova a pergunta: então você é rei? E Jesus fala: tu dizes, eu sou rei. Mas eu nasci e vim ao mundo para isso, para dar testemunho da verdade. Jesus veio em missão dada pelo Pai, para nos colocar a todos no caminho de salvação, dar testemunho da verdade. E todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Aqui o corte litúrgico não fala, mas o texto bíblico fala, lá na Bíblia, que nessa hora Pilatos vira as costas e vai embora. Sai. Por quê? Ele falou: todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos não escutou. Nessa hora Pilatos sai. Ele não é da verdade. Quer dizer, o reino de Cristo é o reino de verdade, que veio iluminar este mundo, trazer novas relações para esse mundo. Ainda bem, meus irmãos, que nós acreditamos nesse reinado, porque todos os dias nós rezamos na oração do Pai Nosso: venha a nós o vosso reino, venha a nós o vosso reino. Nós então temos que ter compromisso com esse reino de Deus. O reino de Deus não começa depois da nossa morte. O reino de Deus começa aqui. A plenitude dele é junto de Deus, mas ele começa aqui. Nós podemos melhorar o mundo ou nós podemos piorar o mundo. Toda vez que nós melhoramos as nossas relações, melhoramos o mundo, nós estamos fazendo crescer o reino de Deus. Todas as vezes que nós matamos, destruímos, acabamos com a natureza, nós estamos atrapalhando o crescimento do reino de Deus. Então hoje é dia de nós renovarmos o nosso compromisso com Jesus, Rei do universo. Mas não é um rei totalitário, não é um rei autoritário, é um rei manso, humilde de coração, capaz de transformar a nossa vida.